Salve, salve, meus queridos! Rafael Lima aqui para apresentar o episódio 36. Sim, 36 episódios do Canaveral Podcast. E eu tô com uma pessoa ilustre. Uma não, com duas pessoas ilustres aqui hoje pra gente poder apresentar. Do meu lado, né? Vou mandar um beijo pro Fábio. Fábio, que saudade, tô esperando você aqui, queridão. Você vai ter que vir Venha, aqui. Fabião. Olha, escutou a voz? Sentiu a saudade? Então, do meu lado hoje, pra ajudar a entrevistar o nosso grande convidado de hoje, eu apresento pra vocês meu amigo, parceiraço, desde a infância, Anderson Pacheco. Daí, Pacheco, junto. só sua Tudo voz, bem? cara, fala com a gente. Satisfação em voltar aí a participar do Canaveral agora do outro lado da mesa. É verdade, você foi entrevista. Agora eu tenho duas experiências, né? Uma experiência como entrevistado e outra como entrevistador, então. Legal. E hoje a gente vai falar com uma pessoa aí, com um profissional referência, ele que é diretor de inovação e tecnologia, especialista em tracionamento de modelo de negócios digitais. Ele é especialista em projetos de finanças para captação de recursos e investimento em inovação. Palestrante com 20 anos de experiência. Marcelo Figueiral. Prazer, satisfação. Epa, que apresentação, que entrada, hein? Entrou com tudo. Fiquei até arrepiado. Figueiral, solta a voz, fala com a gente. O que você veio fazer aqui nessa mesa? Não pode bater, né? Não pode bater. O que você veio contar pra gente nessa mesa de podcast? Primeiro, Manda lá. eu quero que você conte como que ele se conheceu, cara. Não, vou contar. Tem um rolê interessante, né? Com certeza. Um brinde, então, essa. Não, um brinde. Ao brinde esse brinde, encontro. ao brinde. Ao brinde esse encontro. Porque a gente Bora, tem que agradecer. bora. A gente tem que agradecer. Opa, quase que não tomei. Salve. Porque a gente tem que agradecer os caras que fizeram com que a gente se encontrasse. É verdade? Em verdade. Em breve a gente conta. Mas primeiro eu queria agradecer aí você, Rafael, claro, Pacheco, aí pelo convite. A gente tem acompanhado aí a evolução da inovação dentro de Curitiba e é muito legal, cara, e é super importante ter iniciativas como a sua, como a do Pacheco, de poder, né, levar conteúdo compartilhado, né, por meio das ondas da web, né, seja pelo vídeo, seja pelo áudio, de contar histórias do que vem acontecendo, o que está na ponta, né, o que pode mudar os ambientes de negócio e como a gente pode tornar cada vez mais o mundo, né, que eu chamo de ambiente 3C. Inclusive, pessoal, procura no LinkedIn, lá tem um artigo super legal. O que é o ambiente 3C? Cada vez mais colaborativo, cada vez mais compartilhado e, consequentemente, co-criado. Quando você colabora, Sim. obrigatoriamente você tem que compartilhar. Exato. E ao compartilhar, você estimula a cocriação. Então, o ambiente que a gente vive hoje, de modo geral, não só no negócio, mas no modelo social, no meu ponto de vista, a gente tem uma oportunidade de mudar a lógica do sistema. Com certeza. E como a gente se conheceu, né? Foi um engraçado, porque a gente foi para um evento, teve um evento super legal aqui em Curitiba, o Digital... Vai lá, Líderes Digital Experience. Líderes. Ei, eu quero mandar um beijo. Manda lá. Bora. Ó, Agradecer. Marcos Strider. Gratidão por ter feito esse evento aqui em Curitiba, trazer pessoas ilustres. Beijo no coração também. Flávio Augusto, Thiago Finch. Presença de Ei, peso. muita gente Cara, começar a falar aqui. calibre. Cara, é muita gente top que veio aqui e a gente participou e a gente tá criando um baita de um movimento. Total. O evento foi sábado e domingo. E hoje, esse episódio, né, tá saindo na quarta-feira. Ah, que legal. É quarta-feira que tá sendo o episódio, mas ele tá sendo gravado na segunda. Então, não dá pra parar, não dá pra esperar. Ah, vou respirar, eu vou pensar. Cara, amanhã eu vou fazer. Amanhã não pode. Não vou falar palavrão, né? Não pode. Tem que ser hoje. O que você vai fazer? O movimento tem que ser agora. Total. Então, assim, você viu uma janela de oportunidade. Você viu que você pode ajudar uma pessoa que tá do teu lado. O que você tá esperando? Tá esperando o quê? Hã? Conta pra mim o que você tá esperando. A gente não tá esperando nada, não, né? Não, cara, assim, ó, eu tenho uma frase de um poeta italiano que para mim acho que resume muito como eu enxergo as coisas. Ele diz que nunca é tarde para tentar o desconhecido, nunca é tarde para ir mais além. E basicamente isso é o que as pessoas fazem o movimento, é o que transforma. Sim. Quem que muda o mundo? O inconformado. Né? Aquele que não aceita uma verdade situação. vigente, uma situação. Exato. Esse cara, obrigatoriamente, tem que ter uma atitude de ação. Então, por exemplo, o que me impressionou no final de semana do evento, foi assim que a gente se conheceu, eu já conto com a história, muito massa. Mas é você ver, praticamente, tinha mais do que de 1.500 pessoas lá? Quantas pessoas? Mais de 1.500. Mais de 1.500, né? Sim, 1.500. No sábado, cara. Né? No final de semana, tudo bem que sábado choveu bastante em Curitiba, mas domingo fez um dia lindo e cheio, lotado. E palestras, o Strider trouxe uma abordagem que eu achei muito interessante, que é justamente catalisar nas pessoas, né, de criar coragem,
né? E uma pessoa, quando cria coragem de querer se melhorar e querer se movimentar, ela se supera. Exato. Então, superação. E uma coisa muito legal, que é movimentar com coragem e superação, você acaba deixando legado. Você vai influenciando as bolhas ou os movimentos que estão em sua volta. E ao longo desses 2 dias, a gente viu muita gente que começou do nada, de baixo. De baixo. De baixo, cara. Sim. Essa é a coisa mais linda que eu vejo hoje do universo digital. E seja um marketing digital, seja um produto digital, infoprodutor, assim por diante, Sim. porque ele pode resgatar aquele cara que às vezes que está, né, numa condição de risco social, de risco econômico, e esse cara em 6 meses consegue resgatar uma família inteira e sair da linha de miséria e de pobreza. E mudar a geração. Muda. Muda a geração. Então, de novo, o momento que a gente vive é um momento muito mágico. E nesse final de semana, as histórias, elas são muito parecidas. Pessoas humildes, né, que resolveram com coragem abrir a câmera. Aqueles que têm vergonha de câmera Sim. não tenham. É isso que o Rafael comentou, de você criar o movimento, de você ter atitude para poder mudar o rolê. Sim, porque assim, a gente acaba às vezes ficando congelado, com medo. E o primeiro... medo paralisia, o medo cria paralisia, né, cara? Exato. Que, por exemplo, por mais que... Hoje é um dia que eu tô com a voz diferente. Tá escutando? Tá com voz de homem. Hoje eu tô com uma voz... Tá melhor. Não, com voz de homem. hoje eu tô com uma modulação da voz, assim, mais impostada. Tá mais impostada e, assim, tu é rouco. E daí o que acontece? Eu combinei com o Marcelo, que falou assim, eu vou te chamar no Canaveral Podcast, no Podcast Business. Eu quero te entrevistar, eu quero que você conte da tua empresa. Marquei, apertei a mão dele. Apertei a mão dele e falei, já é. Vamos fazer. Daí aconteceu, eu acordei hoje de manhã. Na verdade, eu não acordei, né? Tive que ir pra fui na festa de aniversário do Strider lá. Cara, nem dormi hoje. Aí, a minha voz começou a ir embora. Aí eu falei assim, eu vou cancelar. Gente, pô, tô podre, segunda-feira eu vou cancelar o evento. Ruim. Mas o que acontece? Tem um porquê de ter escolhido essa data. Eu falei, se eu não conseguir falar, o Pacheco toca. Pacheco vai tocar, vai ficar só assim, ó. Aí vocês acabaram ganhando de presente uma voz diferente. Vocês estão vendo? É superação. Então não desistam, não é por causa de uma adversidade que vai aparecer na tua frente que a gente vai congelar. E sabe um ponto que eu, pegando um gancho do que você falou, que a gente tem que levar muito em consideração? Às vezes a gente se limita por alguns bloqueios, através de uns bloqueios internos, e a gente não leva em consideração o impacto que a nossa mensagem pode trazer no universo ou na sociedade que a gente está situado. Então, às vezes a gente se limita, poxa, mas hoje eu não estou legal. Mas, às vezes, o fato de você não ter gravado aquilo, você impede a tua mensagem de chegar na pessoa em que ela que precisava ouvir aquilo naquele momento. Total. Então, em muitos casos, a gente precisa usar até como combustível até a nossa missão e o propósito de vida. Sim. Porque, poxa, quanto conteúdo a gente não vai conseguir extrair daqui? Claro. Quantas pessoas não vão conseguir sair daqui muito mais inspiradas com as histórias e com a experiência do Marcelo? Ou com um insight, né? Alguma reflexão, tudo. Então, às vezes, assim, uma força, um incentivo, uma vontade que a gente tem, às vezes, de fazer, a gente pode impactar uma série de pessoas que a gente às vezes não sabe. E tem uma intencionalidade de trazer. Agora eu vou começar... Não vou contar um spoiler, mas tem uma intencionalidade do Marcelo tá aqui. Porque ele tem uma entrega pra gente... que eu fiquei escutando ele falar, eu fiquei assim, cara, não bota fé num negócio desse. Que pode potencializar os teus resultados. No teu negócio, no teu business. Então, por isso que eu chamei ele Canaveral Business. Por quê? É para potencializar o teu negócio. Então, é algo inovador, algo único, né? Mas eu queria que você contasse, Peixe. Eu queria só deixar o pessoal curioso, né? Eu queria que você contasse um pouco a tua história. Claro. Né? Tipo, o que você faz? E como é que surgiu, né? Claro, o Marcelo claro. Figueiral. Cara, assim, primeiro assim, né, eu acho que uma das coisas mais legais que você pode desenvolver como talento é a curiosidade. A curiosidade te leva para ambientes diferentes. E aí, pegando tua fala, Pacheco, assim, né, quando você, tá cansado, né, o esforço de você se movimentar o universo, de repente essa onda de universo impacta a vida das pessoas que você não está nem imaginando. Eu tenho um conceito que eu comento que não é meu, na verdade veio do Thales Gomes, eu fiz o G40 lá com eles, fiz o Masterclass com eles, e ele fala o seguinte: não tem crescimento na zona de conforto. Forte. Se você está desconfortável hoje com a sua vida pessoal, você está desconfortável no seu ambiente de trabalho, em tese, você pode estar crescendo.
Se você entender o que está te causando desconforto, as causas desse desconforto e o que você pode fazer para mudar a situação. Obrigatoriamente, isso vai te movimentar. Sim. Você vai ter que dar um passo. Você vai ser obrigado a tomar algumas decisões ou criação. Então, o conceito por trás do desconforto, né? Não tem conforto na zona de crescimento. Fala, rapaziada, na gravação ali. Desculpa interromper, né? Mas estamos aí em vários canais, um Omnichannel ali. Tava me enchendo o negócio aqui. Vou falar. É que você tem que movimentar o universo. E o que é legal? Como que foi o contexto de conhecer essas figuras aqui hoje que eu estou sentado e, pô, mais uma vez, é uma honra estar presente com vocês. Né? Primeiro, queria dizer assim, são um tipo de pessoas como vocês, né? Que tem a coragem de conectar com pessoas que eles nunca viram na vida, tem a coragem de poder chegar em qualquer um e sair professando a visão de mundo que vocês têm, que cria um movimento. São empreendedores como vocês que mudam a lógica do sistema. E eles chegaram comigo, junto comigo, e eu fui perguntar, porque eu fiquei curioso. Como um bom curioso, os caras com as camisetas do IA Amor. E eu falei assim, IA Amor, IA do Amor? Pô, que projeto que é esse? Eu cheguei, cara, me faz um pitch aí de vocês, o que é o do Amor? 30 segundos. Detalhe. 30 segundos. Detalhe. 30 segundos. Ele pediu a gente em casamento. 30 segundos. E foi muito legal, porque eles têm um projeto deles, e, né, não sei se já comentou, já chegou a compartilhar aqui no podcast. Ainda não. Mas tem um projeto muito legal de tecnologia, de inteligência artificial, que tem um propósito de resolver uma dor que é relevante no mercado brasileiro, não só no mercado brasileiro, acho que no mercado global. Né? E eles começaram a conversar comigo, me apaixonei, literalmente. Olha que os caras são feios, mas me apaixonei por eles, pelo projeto e pelo jeito de ser, cara. E olha que eu não tava com essa voz. É. Se eu tivesse essa voz, eu tinha botado a mão na cara. Pegava. Já tinha assinado o cheque. Já tinha assinado o cheque. Tinha assinado o cheque. Já faz o Pix. Exato. Arrasta pra cima e clica. Ai, meu Deus. E aí na conversa você vai. É interessante, né, cara? Porque como não é só um network. O network tem uma característica, às vezes, só de pensar em negócio ou uma troca. Não, e na verdade, pessoal, o network não é só isso. O network, às vezes, está em conectar com pessoas que estão olhando, às vezes, para uma mesma perspectiva de mundo que você está olhando. Em ambientes diferentes, que são negócios diferentes. Né? Então, putz, só para contextualizar para a galera como que a gente conheceu essas duas figuras que fizeram uma movimentação de um evento fenomenal. Não tinha um que não conhecia os caros. A galera do IA do Amor, do Amor lá. Eu perguntei de vocês lá, falei assim, cara, aquele pessoal é muito massa. Tá sempre circulando, então, mais uma vez, parabéns pela atitude. Foi uma formação de brand bem forte que a gente fez ali. Total. Que a gente foi com 11 pessoas, né? Não, e eu fico imaginando o seguinte, né, Rafael, assim, se você estava movimentando para um projeto que é de vocês hoje especial, que eu não vou dar spoiler aqui, e eu sei que vocês trabalham, né, nessa área de digital, de estratégia de comunicação e marketing, eu fico imaginando como vocês cuidam do projeto dos clientes de vocês. Claro. E é por isso que vocês estão crescendo muito rápido. Sim. E é por isso que faz muito sentido, né, continuar nessa força, mantenha a fé e a persistência, né, que o Canaveral com certeza vai ser um dos principais podcasts aí da cidade, eu tenho certeza disso. Em breve. Toma. Em breve. Não, legal. E conta agora. Desculpa, vamos contar uma história. Eu quero saber, ele tá circulando. Circulei. Tem treta. Não, Tô assim, brincando, cara, eu saí de casa muito cedo, com 19 anos, tive a oportunidade de morar sozinho, e acho que a coisa mais acertada que eu fiz na minha vida foi ser vendedor. Fui trabalhar com loja de shopping. Quando eu descobri que existia uma técnica de comunicação atrás da venda, que você, né, eu sou da época dos 7 passos da venda, hoje é o que a gente chama, né, da parte do funil. Eu descobri assim, cara, então isso quer dizer que para poder conversar com as pessoas de modo geral, você pode trabalhar essa comunicação. Porque o vendedor vai trabalhando com a comunicação. Né? Eu fiquei apaixonado, estudei sobre isso, criei um treinamento, na época ainda na máquina de datilografar, numa Olivetti, porque no varejo eles adotavam um treinamento americano que chamava TVV, do grupo Friedman, era técnica de venda varejo, e a técnica que se aplicava aqui no mercado de Curitiba era muito americanizada, não estava tropicalizada. Eu resolvi tropicalizar e criei meu treinamento chamado Técnica de Vendedor Júnior. E na primeira loja que eu bati, por acaso, era uma loja, uma rede grande em Curitiba, que tinha 22 lojas, praticamente 11 lojas de skate. O skate estava começando, estava já muito na moda, isso é 90 e pouco, e loja de surf. E aí eu saí de vendedor de loja e fui ser supervisor de 22 lojas, 70 vendedores, tudo molecada, e ali a gente foi aprendendo as dores de liderar, de gerenciar.
Bem, onde o universo foi me levando? Eu fiquei 5 anos no varejo, saí como supervisor, aprendi bastante sobre estratégia de varejo, estratégia de posicionamento de marca, vendas e salão de vendas, e eu queria escalar a minha carreira para uma área de marketing. Eu comecei a entender assim, opa, a vendas é uma ponta de uma estratégia maior. E aí eu plotei dentro da minha visão de carreira os 4 P's, os conceitos dos 4 P's, não sei se vocês lembram do marketing, né? Uhum. Preço, produto, praça e promoção, publicidade, enfim. Então eu fui para trabalhar com área de marketing, uma consultora na época, que era a Encol, para quem é da década de 90. Sim. A Encol era uma consultora das mais inovadoras do Brasil. Depois fui para agência de publicidade, agência de eventos, até cair nos anos... Até casar em 97. Aliás, neguinha, tamo junto, 26 anos de parceria. Ó. Além, agora, desculpa te interromper, mas veio uma coisa aqui que depois eu vou querer contar que me surpreendeu bastante quando ele falou. Do que? Do casamento. Ah, boa. Essa já casou quantas vezes já? Essa história é boa. 3 vezes. 3 vezes já casou? Com a mesma mulher. Ah. E depois eu quero que você conte o que você nos disse lá. Vou contar. Guarda essa história. Anota aí. E aí quando eu casei com a Carol, assim, né, cara, eu sempre quis ter meu negócio, sempre quis empreender. Legal. E aí eu já um pouquinho, nos 24 anos, me sentindo já, né, um pouco mais experiente, eu resolvi criar um produto em 97. E aí eu escrevi um guia chamado Guia do Ciclista, Trilhas e Ciclovias de Curitiba. Curitiba tinha a maior rede de ciclovia em 97 e eu criei um livro, 150 páginas, tá pequenininho, para você levar na camiseta do ciclista. Mapeei as principais trilhas da região metropolitana. Já era um mercado bom em 97 e eu vivi 3 anos vendendo guia e vendi projetos para uma autarquia do Paraná, que chamava Eco Paraná, para mapear trilhas nos Campos Gerais, em alguns roteiros que o Paraná estava preparando para o ecoturismo. Esse guia era seu? Era meu. Esse guia era, você desenvolveu e você vendia para o teu público final. Da ideia à execução, 4 meses. Rápido. Eu escrevi em 4 meses e botei para vender. E por incrível que pareça, eu consegui viver da bike durante 3 anos. Aí vem filho, canela cresce. E aí eu falei assim, cara, preciso voltar para o mercado. Qual foi a minha estratégia? Eu me juntei com um grupo da Associação Comercial do Paraná, que era o grupo de jovens empreendedores. Porque, de modo geral, assim, quem que era o Marcelo Figueiredo no mercado? Não é ninguém. E aí uma dica, que é o que a gente viu na liderança digital no final de semana. Você tem que criar um posicionamento seu no mercado. E aí, para poder me posicionar, me colei lá com o Conselho de Jovens Empreendedores. E aí, com esse jeito mais de comercial, me colocaram na cadeira para buscar empreendedores jovens para dentro do conselho. O que eu fiz de estratégia? Porque é tudo uma estratégia de puxar hoje lead, né? Criar audiência, assim por diante. Na época, o que eu criei de estratégia? Eu criei um grupo de estudo para estudar sobre o mercado de carbono, né? E isso me levou para dentro da FIEP. E eu criei um material chamado Mercado de Carbono, a Commodity do século XXI. Isso foi finalzinho de 99 e 2000. Posso contar uma rápida história desse contexto sobre o mercado de carbono? O mercado de carbono, quando surgiu após o protocolo de Kyoto, criou-se um mecanismo chamado MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que foi uma iniciativa da Comissão Brasileira. Os brasileiros deram uma ideia que era o seguinte, olha, os países desenvolvidos, os europeus, o mercado americano, sai muito caro para esse cara mudar a tecnologia industrial para emitir menos poluentes. Então, qual foi a sacada do brasileiro? Olha, ao invés de você mudar a tua planta industrial aqui nos Estados Unidos, investe nos países em desenvolvimento. Reserva. E aí aquilo que eu economizar de emissão de carbono, você abate da tua meta de redução. Então virou um mercado. Então os caras investiam grana em países, né, em tecnologias de indústria, em países em desenvolvimento, e a redução de carbono que fazia, eles abatiam da cota deles. Lindo! E aí eu criei um material sobre isso e fui convidado para falar num evento na FIEP, dos 50 maiores presidentes das indústrias paranaenses, que eu também ia criando movimento, né, Rafael? Assim, não existe movimento que chega em você, tá? Se chegou, alguém está fazendo. É o desconforto. Você tem que criar um movimento para as coisas acontecerem. E é lógico, nessa movimentação... Eu gosto de brincar assim, ou você empurra, ou você é empurrado. Perfeito.
Joia. É isso aí. Essa é a ilusão. Então, cara, eu tava sempre empurrando para querendo abrir novas fronteiras, tentando o desconhecido, indo mais além. E acabei sendo convidado, né, pela FIEP para falar sobre o estudo que a gente fez dentro da associação comercial. E ali, num almoço, sentado, minha vida mudou. E é isso que você falou às vezes, né? Ou que você falou, né, Pacheco? Às vezes você está cansado, você tal, mas às vezes uma sentada, uma atitude muda a tua Aquele a jornada mais de que vida. você faz. E mudou minha jornada de vida, cara. Ali realmente eu achei meu caminho e eu fui parar num projeto junto à indústria de cal e calcário. O Paraná é o segundo maior produtor de cal e calcário do Brasil. O primeiro é Minas e o segundo é o Paraná. E eu sentei com uma empresária na época que tinha uma indústria de cal e calcário, que o filho dela, um engenheiro mecânico extremamente assim, inovador, né, queria abrir o mercado industrial no fornecimento de cal. Até então, final de 99, começo de 2000, 90% das indústrias de cal e calcário do Paraná vendiam só para construção civil. E é um produto que se mistura na argamassa de baixa qualidade, baixo valor agregado, comoditizado pra caramba, guerra de preço. E o Carlos Eduardo teve a sacada assim, cara, mercado industrial, porque cal é usado em tudo. Agregar valor. Porque ele queria agregar valor. Cal você usa numa pasta de dente, você usa em medicamento, você usa no vidro, você usa no aço, usa na borracha, usa na produção de açúcar e assim por diante. E o que ele fez? Ele trouxe uma engenheira química da Rússia, uma russa, e ele queria fornecer cal para as indústrias de usina de açúcar, que 100% do mercado era do mercado mineiro. Enquanto, sei lá, o cal de construção civil custava R$50 a tonelada, o que ia para a usina de açúcar custava 120. Uma margem boa. E para isso, para ele desenvolver esse equipamento, ele precisava fazer alguns ajustes no processo. E aí eu fui apresentado para ele. Eu já gostava dessa coisa de inovação e eu virei para ele assim, eu tenho uma estratégia para abrir mercado. E ele disse, qual é? Ele falou assim, olha, hoje você está vendendo, você vende o teu produto, o teu insumo, né, à base de óxido de cálcio, com o nome de um produto, e ele foi inteligente, ele botou uma marca no cal, ele chamava de Clarizina, que foi inteligente, então já não era mais cal, era Clarizina. E o equipamento ele cedia para as indústrias. Eu falei assim, não, cara, vamos criar um sistema chamava Sistema Hidratec Clarizina. Porque qual que é a ideia? É vender o sistema, é vender o pacote. Você não está comprando o cal e você não está comprando equipamento. Você está comprando um sistema novo de processo industrial. Só que para a gente poder chegar, tem que ter um selo do mercado, alguém dizendo que a gente é inovador. E aí eu fui escrever o projeto do Sistema Hidratec Clarizina no prêmio que chamava Prêmio da Qualidade da Indústria, da CNI, da Confederação Nacional de Indústria, que hoje é o selo de inovação do mercado industrial. E lá, todo mundo, na época, você vê, meu Deus, né, meu século de vida, você tem história, né, minha gente? Jesus amado. Você mandava os projetos em apostila datilografada. E o que eu fiz? Eu montei uma revista. Eu falei, não vou mandar apostila, vou montar uma revista. Diagramei o material como uma revista contando a história da empresa, contando a história da inovação do produto e assim por diante. Ganhamos, Rafa. Derrubamos 50 mil projetos no Brasil. Derrubamos projeto da Petrobras, Grupo Boticário, grandes players do mercado. A gente derrubou e ganhamos o prêmio. Que legal que assim, para quem está assistindo a gente e está querendo entender um pouco mais de negócio, produto, você envelopou de uma forma diferente, né? Claro, empacotei de uma forma diferente. Você empacotou de uma forma diferente, agregou muito valor. Agregou muito valor. E o outro lado, qual foi a minha lógica? Cara, hoje isso é muito mais fácil. Hoje você fica pensando quem que é o teu usuário, como que o usuário tem experiência. Na nossa época, no início, os negócios não estavam aí. Ou você empurrava produto pro mercado, ou você vendia a base de propaganda. Não tinha esse insight de... Você vê, lá nessa época, você anos 2000. Vocês já pensaram em remodelar o modelo de negócio? Pois é. Já estava remodelando. E aí, foi daí que eu comecei a entrar nessa coisa de inovação. E aí, a gente saiu, sei lá, tinha, na época, não lembro muito os números, o cara atendia, sei lá, umas 6 indústrias de usina de açúcar. Quando saiu o prêmio, pulou para 18. Deu um crescimento assim. Triplicou. Virou um problema, porque aí também virou um problema para a capacidade produtiva. Produtiva, operacional. Mas isso exponencializou marca, exponencializou produto, claro. Né? Quando aconteceu isso, eu tive a oportunidade de poder ajudar. A FIEP estava organizando um negócio chamado APL, que são Arranjos Produtivos Locais.
é o paralelo com um cluster. Quando você cria um APL de qualquer arranjo produtivo, o que você faz? Você começa a criar programa de qualidade, você começa a criar um programa de estratégia de negócio para essas empresas. Porque qual é a tese por trás de uma APL? Se eu tenho, por exemplo, a gente tem, quando uma indústria automobilística como a Renault chega, ela puxa um monte de fornecedor, certo? Sim. Então, relativamente, ela cria um cluster em volta dela. É uma APL, é um arranjo produtivo local. Ela tem a fábrica e vários fornecedores que fazem aquela cadeia funcionar. Inclusive, ela capacita, ela treina, Isso investe. gera riqueza, gera uma Sim. série de coisas. E a FEP puxou um trabalho desse de fazer o Paraná organizar o Cauê Calcário como uma APL. E aí a gente acabou sendo 3 profissionais que trabalhou na área. Eu na área de negócio e estratégia de mercado, o Fábio Pini na parte da associação junto às empresas, as entidades, fazendo essa ponte. E na época o Alexandre Garay com um cara que era um engenheiro químico, um programa de qualidade para as indústrias. Para fazer com que as indústrias saíssem de um mercado comoditizado para um mercado de alto valor agregado. O objetivo é transformar o Paraná num polo. Foi esse o objetivo. Hoje, sim, o mercado está muito Sim. melhor que isso. Né? E como agora... E eu fiquei 14 anos, eu brinco, eu fiquei 14 anos no pó branco do Cauê Calcário. Passei pela reabilitação, consegui sair. E aí acabei... Aí como eu caí em startup é outra história. Não, o que eu quero justamente agora é entender. Você desenvolvendo todas essas habilidades, né? Que você colocou aqui agora. De entender produto, né, o comercial, a venda. A gente foi... a comunicação. Foi criando, né? Cada minuto que passava, se criava um Marcelo mais potente. Claro. É, foi. E agora eu queria entender como que você pegou essa experiência que você fez para envelopar o produto, mudar a forma, a PL. Eu gostei se for trazer aqui, né? A PL. Como é que você fez para jogar isso no digital? Porque o que acontece? É interessante. Eu quero fazer essa relação, porque assim, o pessoal às vezes fica muito. O digital é muito complexo. Não, o digital é só canal. É um processo meio só. É só o canal. Exato, é só canal digital. Só que tem uma lógica própria. Sim. Ela tem um jeito de funcionar ali, né? Eu queria entender agora como é que funciona essa questão no digital. Então, como que foi essa minha evolução? Eu fiquei praticamente 15 anos, assim, eu vim do mercado físico, offline, e é lógico, eu tive a oportunidade de entender toda a evolução, né? Desde o surgimento da internet até a evolução de todos os saltos disruptivos que teve de mercado, né? Surgimento das redes sociais, surgimento de vários negócios disruptivos, e eu gosto de gestão. Então, assim, quando eu falo em gestão e estratégia, são coisas que eu estudo. Teu interesse. Eu vou estudar, quero entender qual é o movimento, qual que é o foco que eu estou sempre olhando. Para frente. Por exemplo, eu tenho um filho de 18 anos em casa. Aliás, quem tiver filho entre os 14 e 18, eu vou dar o nome para o seu filho para você olhar diferente. Ele é o teu oráculo do futuro. O Thiago, o de 18, eu pergunto para ele, e aí, o que está hypado? Para onde que está indo? O que vocês estão enxergando? Porque a gente tem que preparar o mundo para esses caras. Exato. Top. Né? E aí, assim, você vai entendendo os contextos de movimentação. Em 2014, ali, eu já estava uns 3 anos sem pedalar, estava um pouco mais parado. O meu mais velho passou por um desafio. Ele tem o Cauê, meu mais velho, tem uma jornada de herói. Ele teve uma leucemia extremamente agressiva com 12, 13 anos. Chegou muito próximo de fazer a passagem. E quem salvou a vida dele foi o irmão mais novo. E naquele momento, assim, no casamento não estava bem, estava para me separar, tava um contexto de vida muito desafiador, né? E por quê? Porque eu parei. Né? Já não deu atenção na casa não tão boa, meu trabalho estava numa zona de conforto, estava ganhando uma graninha boa e tal. E às vezes o cara lá de cima olha assim, não, calma aí, deixa eu dar uma chacoalhada aqui na árvore para te movimentar. E aí, cara, quando a gente passou por esse desafio, né, em casa com os meninos, quando a gente acertou a questão do relacionamento também, eu vi e falei assim, cara, vou preparar um projeto para os meus filhos, para mostrar para eles que qualquer pessoa que tem atitude e a coragem pode mudar o seu destino. E aí eu fiz um projeto chamado Expedição Xingu. Conhece o Parque do Xingu? Sim. Dos índios? Sim. Eu atravessei o parque de caiaque. Remei 420 quilômetros. Nunca tinha entrado num caiaque. Uau. E eu tirei o projeto da ideia até executar em 6 meses. Essa é uma característica que é a minha especialidade, que é o tracionamento. É botar coisa para rodar muito rápido. Uhum. É alto impacto.
Sim. Eu sou agitado, né, tal, então o negócio tem que andar muito, muito rápido. A minha sprint é semanal, né, de 15 dias. Sei bem como funciona isso. Você sabe, Rafa. E aí, cara, quando eu criei o projeto do Xingu, claro, tinha essa questão do legado para os meninos, mas eu também, assim, cara, eu queria mudar de vida. Eu já tinha feito o guia lá atrás, essa vida, de repente, mais oldora, são coisa que batia o meu coração, pulsava diferente. Queria tentar viver desse tipo de projeto. Remei o Xingu, 420 quilômetros, passei 25 dias com várias etnias. O Xingu ele é composto por 16 etnias. Cada etnia tem uma cultura, tem um jeito de ser. E quando a gente chegou numa etnia chamada os Camaiurás, que fica no meio do Parque do Xingu, são 7 dias para chegar de barco lá. O Xingu, para quem não sabe, tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de mata virgem, de floresta virgem, preservada no meio do Centro-Oeste, é lindo. E quando a gente chegou nessa etnia dos Camaiurás, ela é a única etnia do Xingu que tem um cacique homem e tem um cacique mulher. E o homem pode casar com 2 mulheres, mas a mulher pode casar com 2 homens. E estão na região, a aldeia está no mesmo local há 500 anos. A energia do lugar é muito doido, cara. É uma coisa muito diferente. Aquilo que você tem, que você às vezes duvida que tem energia, existe. A coisa se conecta de uma forma diferente. E ali eu tive umas experiências muito interessantes. Assim, experiência assim, né, de entender, né, que o índio, ele não entende mensagem subliminar, ele não tem malícia. Ele fala aquilo que está sentido. Então, eu aprendi. O Marcelo Figueiral, antes do Xingu, era um, e quando eu voltei do Xingu, era outro. Eu aprendi lá com eles a poder falar aquilo que eu sinto, a poder falar aquilo que eu penso, a achar as palavras que são menos, né, que hoje a gente fala, né, de você falar comunicação não violenta, que eles já fazem, já está no jeito dele de ser, e eu vou ter transformado. Quando eu cheguei, eu falei assim, cara, não quero mais trabalhar em vida executiva. Para onde o mundo está indo? Quem que está mudando a lógica do sistema? E aí, esse aí, 2015, 2016, estava surgindo a história de startup, estava surgindo a história de MVP, estava surgindo a história assim, dessa molecada, né, trabalhando com produto digital, eu comecei a olhar para isso. E aí, de novo, nesse mercado de startup e tecnologia, Marcelo Figueiredo é um Zé Ninguém. Como que eu vou me reposicionar? E aí que eu comecei a fazer o Vale do Pinhão, em Curitiba estava nascendo, colei com os caras. Cheguei lá assim, queria entender o que vocês estão fazendo. Lembra da época, foi até o Plínio, amigaço, e o Plínio, um abraço, tu é um cara muito parça. Pode falar a palavra? É um cara muito foda, velho, amo de paixão você. E o Plínio abriu as portas para mim de fazer os contatos, ele falou assim, Figueiredo, você tem que falar alguma coisa, você tem que se mostrar para que você veio, o que você quer falar? Putz, cara, eu já estava estudando Bitcoin, blockchain, vamos falar sobre o impacto do blockchain no mercado corporativo? Ele, boa tese. Comecei a falar sobre blockchain. De graça, fazer palestra para ir para o Vale do Pinhão, para a moçada. E aí você começa a criar autonomia, o cara quer entender quem você é, o que você faz e tal. E aí depois comecei a falar sobre o impacto das fintechs na onda de desbancarização. Daqui a pouco pintou um projeto de inovação e transformação dentro do Boticário. Daqui a pouco pintou um outro projeto dentro de uma outra empresa. E a gente começou a se posicionar como autoridade nessa área assim, de vincular estratégias de negócio para produtos digitais com um viés de inovação e metodologias de acelerar negócio. Me achei. Só para dar uma contextualizada. Embora provavelmente muita gente já deve ter ouvido falar, o Vale do Pinhão, ele representa um Vale do Silício, paranaense. Paranaense. Assim, ali dentro é um ambiente que você catalisa. Ele pertence à Agência de Desenvolvimento de Curitiba, né? Que é uma autarquia que tem o princípio que é desenvolver a cidade na parte de negócio e assim por diante. Teve uma visão dentro da Agência de Desenvolvimento que, assim, para catalisar o mercado do futuro, o viés seria a tecnologia. Uhum. Teria que catalisar esse ambiente. Então, eles criaram o Vale do Pinhão como fosse uma spin-off, vamos dizer assim, dentro da agência, e começaram a conectar os 4 tipos de atores de ecossistema de área de inovação. Academia. A academia tem muita coisa legal que acontece, mas ela está desconectada da sociedade, desconectada do mercado privado. Então, começou a trazer a academia. Segundo, os empreendedores.
Né? Então ali estava surgindo a questão do Ebank, estava surgindo o pessoal da Ulis, estava surgindo todos os unicórnios que a gente tem, estavam surgindo. Esses caras eram pequenos empreendedores, eles estavam começaram a trazer esses caras para dentro. O que vocês precisam? O que falta? Na academia, o que você tem, que não tem, vamos plugar. Depois começou a trazer as entidades. Vem Sebrae, vem FIEP, vem Associação Comercial, vem as entidades de classe. E aí a área pública. Então, a estratégia ali do Vale do Peão era poder conectar esses atores e criar um ambiente de discussão, de compartilhamento, de palestra, de iniciativas junto a esses atores para começar a borbulhar, né, essa movimentação. E Curitiba começou a se posicionar como uma cidade, ela tem vários prêmios como uma das cidades mais inteligentes da América Latina, do Brasil, e é lógico que o prefeito, e aí é uma puxada do Greca isso, né? Tem muita gente que não gosta, mas nesse ponto ele foi visionário, assim como na primeiro mandato dele ele foi visionário em transformar a cidade numa cidade de polo turístico. Ele foi visionário de entender, né, que tinha que catalisar mais esse tipo de processo, porque isso atrai onde tem empreendedor, tem empresa, onde tem empresa gera emprego, onde gera emprego gera imposto e gera desenvolvimento. Né? E aí o que aconteceu? Eles fizeram outro passo que foi criar os coworkings públicos. Curitiba, para quem não sabe, tem os coworkings públicos que são os Orquitibas. O Orquitiba, ele abre espaço para qualquer pessoa da cidade que tiver qualquer ideia, que passe por tecnologia, porque tecnologia não é processo fim, ele é processo meio, e queira desenvolver, mas não tem grana, não tem infra. E aí o que a prefeitura faz? Abre um edital, você vai fazer um pitch da tua ideia, né? Vai escrever qual é a tua ideia, o potencial, e existe uma banca que seleciona. Né? É um ciclo que você pode ficar 6 meses lá dentro. E te dá toda a infraestrutura. Se precisar de computador, tem computador, internet, tem internet, dá toda a infra para você desenvolver. Eu fui convidado uns 2 anos atrás, né? O Vale do Pinhão abriu para todos os atores do ecossistema o seguinte desafio. Isso foi uma puxada da Cris Alessi, que foi a presidente do Vale do Pinhão, aí, a CEO que encabeçou aí boa parte do que hoje existe no Vale do Pinhão. Está com um novo gestor também muito bom, que tem evoluído, também tem continuado com o legado. E ela jogou um desafio para os atores do ecossistema o seguinte: precisamos rever a jornada de inovação da cidade. Precisamos rever a questão dos eventos inovadores da cidade. Ela botou vários blocos e foram montando os grupos voluntários de trabalho. E o de jornada de inovação, no pedido que teve assim, Figueiredo, ajuda a gente a organizar, a liderar lá. Eu acabei chamando uma outra pessoa também junto, a Érica Marques, né? Não sei se conhece, é uma pessoa legal de se entrevistar, Rafa. Legal. Da Google. Ela mexe com design design thinking. É uma das expoentes. Ela é muito forte no movimento das mulheres e tal. É uma pessoa legal. Depois eu te passo os contatos. E aí, nesse interim, ali no grupo, e assim, liderança compartilhada, não tem assim, eu sou líder. Não, a gente vai movimentando, né? Fizemos uma votação, fizemos lá um compartilhamento, acabou saindo eu com a Érica. Eu falei assim, Érica, vamos tentar achar mais um para ter uma tríade. Porque tem que ter um voto de Minerva. O que é importante quando você traz pessoas diferentes? Diversidade de olhar. Exato. Eu tenho a minha verdade, tu tem tua verdade, você tem tua verdade, então na real a gente não tem verdade nenhuma. Todo mundo alinhado com o mesmo propósito. Você está alinhado, por tá isso que saudável. A história de propósito hoje faz sentido para as empresas, você está todo mundo alinhado com o mesmo propósito, todo mundo vai engajando de acordo com os seus olhares. Exato. Certo? E aí, cara, nessas reuniões tinha um guri lá que estava sempre dando boas ideias, que era o Arcos Assunção, que hoje eu sou o sócio dele, né, na história da Crowd Voice. E o guri, cara, tem uma história legal pra caramba. Ele é um cara que veio de Bangu, de uma família super humilde. E aos 20 anos, lembra daquele game, o Second Life? Second Life. Ele teve 8 cassinos dentro do Second Life e 2 bancos, cara. Ele aprendeu a codar tudo certinho dentro do Second Life. Teve 8 cassinos e 2 bancos. E com 20 anos, né, ele ganhava, 5 vezes mais que os pais, né, que eram de um trabalho assim mais operacional, tudo, conseguiu sair de casa, tudo, um cara curioso, super inteligente, estudioso, e foi desenvolvendo, já abriu mais de 8 startups. E nesse rolê lá da Jornada de Inovação, eu sofri um golpe de internet, uma bobeira, cliquei num link de phishing aí,
né? Perdi uma graninha num golpe e eu falei assim, cara, eu quero resolver esse rolê de Sadori, de não sofrer mais golpe. Tive uma ideia, e ideia não vale nada, podem compartilhar que não tem problema nenhum, ideia não vale nada. Trocando uma ideia com o Axon, eu falei assim, cara, eu queria fazer um game de a gente poder, né, de fazer uma tecnologia que pudesse, quando eu imputar o dado no computador, de você poder né, fazer um match aonde você está, fazer um match de geolock entre mobile e desktops. É simples de falar, mas tem uma complexidade tecnológica gigantesca para operacionalizar. Ele me vira e fala assim, porra, Figueiral, eu tô com uma empresa chamada Crowd Voice, a gente tem dados geolocalizados só do aparelho celular, só dessa movimentação de aparelho celular, e a gente não consegue tirar do papel. E aí, mas, pô, eu consigo te ajudar com a tua ideia. E aí eu falei assim, ó, então vamos te fazer uma proposta. À época eu estava como diretor de inovação de uma fábrica de software de São José dos Campos, que atende ao UOL, atende PagSeguro, Embraer e tal, e estava naquela assim, situação, cara, ou você vem para São José dos Campos, né? Ou não dá. Eu não queria sair de Curitiba, né? Caramba, de paixão a cidade, pô, todo o meu rolê, minha história profissional está aqui, né? Relativamente. Aqui a gente mesmo sendo feinho, a gente é alguém. Né? A gente é alguém. Pô, lá em São José dos Campos, por mais que a grana fosse boa, tudo, puta, eu ia ter que construir todo um negócio. Foi um desconforto que nesse eu não tive a coragem de avançar, porque entendi que a movimentação trabalheiro, pô, filho em colégio, né, toda construída aqui, resolvi ficar. E aí eu fiz a proposta para eles, não, eu topo. Né? Vamos fazer o seguinte, então. Eu boto a Crowd Voice de pé, traciono ela. Mas assim que tiver tracionada, a gente bota o meu projeto para rodar, porque os dois se conversam, né? São coisas muito parecidas dentro do negócio. E aí a gente sai feliz na história. Beleza, beleza. Bem, onde chegamos, Rafinha? Calma que eu vou fechar o rolê rápido agora, no pitch. Eu entrei no comecinho de 22, passando praticamente 4, 5 meses criando o produto, entendendo como que é empacotar produto, precificação, qual que é a persona. E segundo semestre a gente foi para fazer a tal das POCs, provas de conceito. O que é importante para você que tem um produto digital, um infoproduto, ou quem entrar no rolê de desenvolver esse tipo de negócio? Tem que testar. Tem que ter coragem de testar. Vai errar? Muito. Vai receber? Não. Demais. Aliás, meu pai já falava o seguinte, né? Todas as pessoas na vida já têm um não garantido. Busque o sim. Movimento de novo. Atitude para se movimentar. E aí no teste, ao longo do segundo semestre, a gente foi entendendo aquilo que dava certo, que não dava certo. E aí conseguimos chegar, né, numa configuração de produto, num pitch de produto e plataformizar a solução. Ou seja, transformar aquilo que era teste numa plataforma que aí começa a gerar tal da escala. E aí surgiu, com isso, a Crowd Voice. Isso hoje, em 2022. Agora em 22. Uhum. Aí no começo de 23 que a gente conseguiu plataformizar, criar uma estratégia que a gente saiu de um faturamento de 80k no ano passado. Não, menos até. No DRE bateu 35, porque ele fez os descontos lá ainda. 35k que a gente faturou em 22 com as provas de conceito, muita POC é de graça, algumas monetizou. Sim. E esse ano deve romper a barreira dos 800 mil de faturamento. O crescimento já é um crescimento considerável. Considerável. Pô, mega. Vai brequivar? Não, mas assim, cara, já mudou o rolê, né? Mas muita coisa já se aprendeu. Não, que legal. E qual que é a ideia da Crowd Voice? Cara, a Crowd Voice hoje é uma startup de Big Data. A gente tem dados de mobilidade de praticamente 190 milhões de dispositivos, de mobiles. Isso atualizado em tempo real? Não é em tempo real, tem um delay. Tem um delay? Tem um delay. A gente tem hoje, para você ter ideia, 130 bilhões de registro dessas movimentações, desses aparelhos, né, de forma anônima, quando a gente não consegue saber o celular que pertence a ninguém. E o que a gente consome? A gente consome como fosse um e-mail do celular, um chassi dele e um histórico de geolocalização. Aí parte pela premissa, né, que atrás de todo o dispositivo que se movimenta tem um ser humano. Então, a gente não consegue identificar nada, mas a gente entende que a movimentação desses celulares no mundo físico. E isso me gera... Eu tenho dados desde dezembro de 2020, eles são atualizados a cada 15 dias. Né? Chega uma massa de dados dentro do servidor. O algoritmo trabalha para organizar,
né? Porque os dados, quando chegam... O que é um Big Data? É quando você tem um volume de dados massivos não organizado. Imagine que você junta, sei lá, né, 10 milhões de planilhas com dados diferentes para tentar fazer uma planilha só. Essas 10 milhões de planilha é a Big Data, né? São os grandes dados. Como que você organiza isso? Você tem que criar um algoritmo de mineração, de estruturação, para deixar a informação organizada. O algoritmo leva hoje em torno de 15 dias para deixar organizada a informação para ter esses insights. E aí, com isso, a gente consegue saber, por exemplo, assim, cara, quero entender quem frequenta uma academia. Que eu ia chegar. Aí que... A pergunta é assim, cara, Avenida Europa. Você consegue, tipo, descobrir quem? Não, não. O aparelho, mas... Não, o dado. Eu entendo assim, ó. Vamos perguntar o seguinte, cara, você consegue saber quem frequenta a loja da Porsche na Avenida Europa em São Paulo? Você consegue achar esse público? Onde que ele mora, né? Não, você consegue saber, cara, quem visitou a loja da Porsche em São Paulo? Você não sabe. Não sabe. Quem visitou, né, o restaurante, sei lá, Fazano, né? Você não consegue saber. O que a gente tem? O algoritmo consegue bater no endereço da loja Porsche, ele consegue saber todos os celulares que frequentaram a loja e ele consegue separar quem são os celulares de quem trabalha na loja e quem é cliente da loja de forma anônima. O que eu estou vendo? O aparelho. Eu sei que tantos aparelhos ficam de segunda a sexta-feira lá, então, em tese, aqueles dados são de trabalhadores. E sei tantos aparelhos que visitaram a loja. Em tese, aqueles dados são dos clientes. Tá, então se a gente fosse contextualizar e trazer para o mundo real de um empresário hoje, Show. supomos que eu seja um empresário. Eu tenho uma loja de artigos de luxo. Tá bom. Eu chego e falo para o senhor, Marcelo, eu preciso aumentar aqui a minha carteira de vendas, independente do CAC que você me proponha. Legal. Com base nisso, aí quais são as outras premissas que eu preciso te entregar para que você consiga me entregar os dados que eu preciso? Assim, ó, a gente tem duas formas de poder ajudar qualquer empresário, seja que tenha negócios locais ou de mundo físico, seja de negócio digital. Tá. Vamos no rolê do mundo físico. Então, você tem um artigo de luxo. A primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte, tá bom, qual que é o teu perfil de público? Né? Onde esse público anda? Ah, cara, o cara tá lá num clube curitibano, tá no Graciosa, lá no campo de golfe, tá no restaurante Y, X, assim por diante. Legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente bota o algoritmo para mapear esses locais. Então, vamos ver que todo mundo que frequenta o Graciosa, todo mundo que frequenta esse estabelecimento, mas não são as pessoas, são os dados. Quais são os dados que estão geolocalizados no Graciosa, quais são os dados que estão geolocalizados dentro desses restaurantes. E é onde está o pulo do gato com esse dado anônimo. Ele é 100%, né, dentro da LGPD. Né? Assim, quando a gente construiu a Code Voice, a coluna vertebral foi a LGPD. Ela não conflita em nada. A gente já teve várias ofertas de poder, vamos dizer assim, chegar, né, de cruzar dados para tentar chegar no usuário. E a gente nega a todos. A empresa é uma empresa que trabalha só com dado anônimo. Como que um dado anônimo gera valor? Com inteligência. Com que tipo de inteligência? Por exemplo, geolocalização é uma inteligência. Eu sei da movimentação ali e boa. E aí, feito isso, qual que foi o salto quântico, Pacheco? Os dados anônimos de localização, né, geolocalizado, que a gente utiliza, quando você vai para as redes sociais, para os algoritmos das redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest também, o algoritmo da rede consegue dar match naquele dado anônimo, naquele chassi do celular. Opa, esse chassi do celular aqui pertence ao perfil do Pacheco. Esse aqui pertence ao perfil do Rafael. Esse aqui do Figueiral. Então, o que acontece com o teu anúncio na rede social? O post vai direto para o feed daquele público-alvo. Então, o que eu estou te trazendo como business? Estou trazendo um lead, em tese, mais qualificado para você fazer com que o cara levante a mão. Em vez de você rodar a tua campanha, né, com só um público... Você já está trazendo basicamente a ponta do funil. Eu diria que a gente traz meio que um meio de funil ali. É um lead mais, em tese, um lead mais qualificado para você. Um público mais qualificado. Porque a pergunta é assim, cara, você consegue usar hoje público de rede social para saber quem visitou a loja da Porsche? Ou quem frequenta um campo de golfe? Né? Ou quem está no restaurante de luxo? Não consegue. Não. Não consegue. Com meus dados eu consigo.
respeitando privacidade, respeitando o anônimo e usando a inteligência que as tecnologias têm hoje de redes sociais e tal para poder dar esse match. Né? E hoje como é que eu faço pra testar? Olha a voz, a gente indo embora. Olha lá. Hein? Agora deu uma... Eu vou E falar. como é que eu consigo testar essa plataforma hoje? Porque eu achei interessante. Eu quero fazer um teste, por exemplo. Eu quero entender, por exemplo, pessoas que poderiam ser possíveis clientes do meu estúdio. Show. Assim, ó. Então, aí o que a Como é gente... que eu posso utilizar as O ferramentas? que a gente fez? A gente fez os testes e aí plataformizou. Qual foi o rolê de plataformizar? A gente baixou da Receita Federal os 20 milhões de CNPJs brasileiros, organizamos eles por KNAI. Quem não sabe o que é um KNAI é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Todo CNPJ tem um KNAI principal. Foi o principal que você pegou, né? Pegamos o principal e secundário. Né? Mas o secundário só o primeiro e o secundário. Que né? é uma lista infinita. Não, tem uns que tem lá, sei lá, 15 secundários. Não dá. A gente pegou o primeiro, que é o principal, E às o vezes primeiro secundário. e o primeiro e o secundário. Isso aí. Qual que é a ideia de um KNAI? Poder dizer o que é o seguinte, cara, quais são os CNPJs que são de academia, quais são os CNPJs que são, sei lá, de restaurantes, né, de bares, assim por diante. E a gente baixou os 20 milhões de CNPJs pela Receita Federal, que é um dado público, né? Organizamos pelos KNAIs, que também é um dado público, né? E categorizamos esses 20 milhões de CNPJs dentro de um público que a gente chama de público segmento. O que o meu algoritmo faz? Ele vai e visita esses 20 milhões de endereços e faz isso, localiza todos os celulares que frequentam aquele local, são dados anônimos, e traz para dentro de um card do público. Tá? Aí a gente desenvolveu mais 2 públicos, eu já vou chegar lá para te ajudar nisso, que é um a gente chamou que é o público por comportamento. O que quer dizer isso, moçada? Bati lá na plataforma, chama GeoFind, a plataforma. Subiu para o meu inglês lá. O inglês fica na divisa do México com o Texas. Mas dá para entender, né? Dá para entender. E aí, você bate lá público, sei lá, Curitiba, público de academia. Ele vai puxar todos os CNPJs ativos de academia. O que é o público por comportamento? Eu pego o card de público que está lá no segmento academia e divido em 2 cards. Eu vou dividir em 2 públicos dentro da academia. Frequentadores de academia, trabalhadores de academia. Mais qualificado ainda. Qual que é a tese? A tese, por exemplo, né? Você que tem uma agência e quer buscar o B2B, você não quer falar com o frequentador da academia, você quer falar com os donos da academia, com os trabalhadores da academia. Então, esse card de público, se a sua agência for especialista, ou se tiver um produto, né, específico B2B, você consegue usar no público comportamento, você consegue localizar as empresas que podem trazer aderência para tu. A inovação está na veia. E aí, de novo, aí que a gente fez... Quando você acha essa lista de público que você quer rodar a tua campanha, você manda ativar dentro da plataforma, ele vai direto para a tua conta de anúncio do Metro. Então já fica pronto aquele público que você quer gerar impacto para as tuas campanhas. Então a gente está facilitando o trabalho do gestor de tráfego de ter que criar segmentação, ficar pesquisando segmentação dentro da ferramenta. Ele já vem com o público mais qualificado para poder atingir. Né? Dá tudo certo? Não. Toda campanha vai dar boa? Não. Não vai, porque depende do copy, depende do criativo. Às vezes tem que remapear o público, às vezes tem que fazer, o que a gente indica muito, faz um lookalike em cima daquele público que você fez, você vai buscar um perfil mais aderente. E aí a gente tem um suporte hoje com o pessoal, um time lá na Code Voice, de gestores de tráfego, que dão apoio para poder melhorar o desafio de cada um. Então, Rafinha, a gente é feinho, mas é inteligente, viu? Legal, cara. Veia, hein, cara. Não, o que ele tá falando É aqui, disruptivo, né? cara. É disruptivo. Veia, A gente quando vai pra esses rolês ali, pô, a gente tá com o pessoal da Anti-Escola lá, tem Misha Menezes, tem o Henrique Marinho, tem uma galera pesada aí do digital. A gente já teve a oportunidade de fazer o pitch pra rapaziada. Ele fala assim, velho, se isso realmente, né, se a gente tá com um ano de operação oficial da plataforma, né, se realmente exponencializar os resultados, a gente tem uns cases, umas provas sociais muito legais de alguns clientes, é um oceano azul aí que a gente segunda chama. versão desse episódio aqui vai ser onde? Dubai? Lá? Vai ser em Dubai. Dubai? Vai Dubai? Vai ser em Dubai. Lá no quarto do hotel. Lá no quarto do hotel, cara. Vamos Marcelo. abrir rodada de investimento Série A em Dubai, cara. Hein? Agora eu tava pensando um negócio aqui. Vou pegar um exemplo agora bem... E dá pra testar a plataforma testar assim, dá pra ver os públicos de graça dentro da plataforma. Pra usar, pra ativar e tem alguns planinhos de assinaturas lá bem camaradas. Né? E pra quem tá assistindo a gente, tem alguma coisa? Mas plano de... Então a ideia é a assinatura. É uma assinatura mínimo por 6 meses,
de fidelidade, vamos dizer assim. Os planos são anuais, mas é um mínimo de 6 meses, mas é uma recorrência, é uma assinatura para ter Entendi. acesso. Tá. Agora, eu tenho uma dúvida um pouco técnica, talvez. Manda lá. Para aqueles que nos seguem do mundo da tecnologia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Mande. Vamos lá. Cara, eu tenho eu vou colocar um problema na mesa. Tá, E eu quero ver se a tua plataforma consegue resolver. vamos lá. Vamos imaginar aqui uma plataforma de tipo um iFood, Ok, tá? O iFood, ele trabalha com base... a base do negócio dos caras, para tracionar eles, é cupom. tá, São cupons. ok. A gente conseguiria com essa plataforma entender se o usuário, por exemplo, ele sai almoçar fora e voltar. Se ele sai, por exemplo, aqui, eu posso. Imagina o cenário. Eu tenho um colaborador que ele sai da empresa. Imagina um grande centro de São Paulo. Ok. Ele sai da empresa e vai almoçar no restaurante. Ok. E volta. Vai almoçar e volta. Vai almoçar e volta. Ok. Esse é um cara que eu não quero mandar, eu não quero gastar tráfego, não quero gastar meu cupom com ele. Porque Ok. eu sei que o comportamento ele vai almoçar no lugar com o pessoal e volta. E eu sei os caras que almoçam no local. Ok. Que E ficam na empresa na hora do Que almoço. ficam na empresa na hora do vamos almoço. Então eles almoçam no local, então logo eles... dizer. Em tese, eles são possíveis de cuponagem, vamos dizer assim. Exato. Ok. Eles podem estar levando marmita ou... Mas a consigo- probabilidade eu consigo- é muito maior. Sim, claro. Eu consigo identificar isso com essa ferramenta? Então, sim, né? Porque é um estudo de comportamento, de movimentação que faz ali, tá? Mas assim, ó, qual é o meu core de negócio? Eu localizo o público. Uhum. Como que você conecta esse público? Porque são dados anônimos, né, desse público. Só via campanha de marketing digital, tráfego pago. Uhum. No Instagram, no Facebook. Você pode usar no TikTok, pode usar no LinkedIn e tal, em outras redes, mas hoje o projeto é automatizado para o Meta. Tá? Bem, aí você vira e fala para mim assim, cara, eu quero mapear os colaboradores da indústria metal e mecânica, né, de São Paulo, Uhum. e eu quero pegar só os colaboradores que ficam na hora do almoço. Uhum. E aí o que você está fazendo? Você está indo para um mapeamento mais personalizado para entender comportamento de consumo, um possível comportamento de consumo para a tua estratégia de negócio. Eu faço isso. Já tá fora da plataforma, que é mais automatizada, e aí a gente vai para um projeto de mapeamento. Aí consegue levantar esses IDs, né? Dá para levantar esses dispositivos que ficam na hora do almoço, que em tese são os colaboradores, eu não sei dizer se é o cara da portaria ou se é o diretor do negócio, mas eu sei que em tese está ali na hora do almoço, e extraindo esses dados da minha base de dados, quando, por exemplo, um iFood for rodar uma campanha de marketing digital, ele consegue direcionar esse cupom para esse perfil de público. Sim, consigo atender. Eu não consigo dizer se aquele público que você fez a cuponagem, ou que usou o cupom, se teve no restaurante XYZ, ou se usou o cupom, aí não sei. Porque a gente não consegue, né? Eu não tenho um traqueamento do usuário, eu só tenho um traqueamento do dispositivo, comportamento do dispositivo. do dado. Eu sei que o dado está ali. Uhum. Né? Mas isso faz toda a diferença para um desafio desse, por exemplo. Legal. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho super legal. Aliás, escuta nós aí que você vai gostar da ideia. A gente está fazendo um projeto para uma empresa de infraestrutura na área de tratamento de esgoto e distribuição de água do Mato Grosso do Sul. E qual que é o desafio deles? Primeiro, eles querem entender quantos, na média, estatisticamente, porque eu não sou um contador, né? Tem quebra estatística dentro dos dados, mas eles querem ter uma ideia estatística de quantos celulares tem por residência. Qual que é a ideia? Uma pessoa pode ter mais de 2 celulares? Pode. Aí entra a matemática e estatística para tirar essas curvas de desvio. Mas eles querem entender para calcular potencial de consumo. Isso é o primeiro. Segundo, eles têm áreas que estão caindo o consumo de água. Eles querem entender, saber se naquela área que está caindo o consumo de água tem celulares. Se em tese, se tiver celular, em tese você pode estar com o famoso gato. Né? Assim como tem gato de luz, de net, tem gato de água. Né? Então é para fiscalização. E o terceiro desafio que eles jogaram para a gente é a área de expansão. Cara, a gente está sempre expandindo a área de esgoto e infra. Para que lado que eu vou? Essa é uma pergunta de milhões. Né? Como a CNPaz determina para que lado que ela tem que crescer?
Então, quando eles jogaram esse desafio, qual foi o rolê? Eles tombaram os 100 mil endereços dos clientes. Eu não quero nenhum dado, eu quero só o endereço, porque o meu algoritmo visita endereço. Né? Eles estão tombando os 100 mil endereços e a gente está fazendo esse estudo. Um é o estudo de potencial de consumo. E como eu tenho dados desde dezembro de 2020, dá para fazer toda uma curva com as devidas sazonalidades, né, das estações do ano, para fazer um estudo de insights de negócio e previsão de demanda. O segundo, estamos vendo as áreas que estão baixando o consumo, são áreas, né, que têm áreas mais de expansão urbana, ligado às vezes a, né, expansões irregulares de lotes urbanos assim. Estamos fazendo estudo de ver quantos mobiles tem na região para eles orientarem a área de fiscalização e supervisão. Já tem o estudo. E o terceiro, um mapa de calor para onde a cidade está expandindo. Em tese, onde tem mais mobile, né, nas fronteiras da cidade urbana, em tese é para lá que ela está se desenvolvendo. A aplicação é variada. E aí, assim, ele vai usar para comunicação e marketing? Não. Nenhum. Ele quer usar os dados para gerar insights para o negócio. Então, hoje, a gente já entendeu que a gente tem 3 desafios claramente que a gente consegue resolver. O rápido que a gente tem. Achar público para a campanha de marketing digital. Em todo o Brasil, em qualquer tipo de CNPJ, em qualquer desafio que você me coloque em localização de público. Segundo, comportamento de consumo. Entender como aquele dado, estou olhando quem frequenta, né, o terminal do Cabral. Quero saber onde esse cara mora, onde esse cara vem. Eu quero entender como que se eu preciso botar mais linha de ponto de ônibus ou não, como que se comporta essa mobilidade. Beleza, é um comportamento de consumo. O terceiro, quero entender da minha carteira de cliente onde meu cliente vai. Quais são os outros estabelecimentos comerciais que meu cliente frequenta. Ou trazer se ele vai no concorrente ou não vai no concorrente. Ou se ele vai em outro estabelecimento, em quanto tempo ele fica. Então, aí são dados que você não vai usar... Frequência. São dados que você não vai usar para uma campanha de marketing digital, mas você vai usar para trazer os dados para uma estratégia de negócio que vai fazer toda a diferença, né, para o teu planejamento de expansão ou de comercial. Então, assim, cara, eu sou um apaixonado hoje. O Axon criou o sistema e, mano, tu é muito foda, velho, tu é querendo pra caramba. E eu fiquei apaixonado pelo projeto porque eu vi todas as possibilidades que dá para fazer e facilita muito a vida. E é versátil, né? Pô. Porque você consegue navegar tanto do mercado privado para aquela empresa que quer conhecer, aprimorar, né, aquele pré-conhecimento que ele tem do público, e você consegue ainda migrar pro ambiente, para a pessoa pública. Sim. Porque muita prefeitura, por exemplo, se eles, a partir do momento que você define que a sua cidade precisa de uma expansão e para onde você falou, para onde que eu preciso ir? Você consegue Ou em que velocidade eu preciso, e o que eu preciso entregar primeiro? Linha de ônibus? Sim. Tudo isso você dá para fazer. Pô, tem um monte de coisa para fazer legal. A gente fez um estudo para uma cidade no interior de São Paulo, cara, que o estado de São Paulo tem um programa que cede recurso para cidades que têm potenciais turísticos. Só que para você acessar o recurso, você tem que provar por A mais B que a tua cidade tem potencial turístico. É complexo isso. Tá? E aí a gente fez um estudo sobre isso. A cidade tem algumas atrações naturais, tem umas pouquinhas pousadas, e a gente fez um estudo de dados mostrando para eles quais eram as atrações que mais eram visitadas, quanto tempo ficava em cada um, de onde o cara vinha, de que cidade esse cara vinha, porque tem esse track records de qual cidade esse cara vinha, quais as pousadas que ficavam, em quanto tempo ficavam, como eles se movimentavam dentro da cidade, quais são os estabelecimentos comerciais que esse cara frequentava. E com isso abriu um projeto para eles ativarem essa linha de entender o seguinte, 80% do meu público vem de São Paulo, da região X. Isso quer dizer o quê? Se ele for fazer uma campanha de OH, ele vai fazer naquele bairro que aqueles caras estão vindo. Tá? Segundo, entendendo quais são as atrações naturais que mais visitam, eles conseguem mapear o que está em torno dela, que tem potencial turístico, para abrir novos roteiros. Por que eu vou abrir um potencial turístico que está ao norte da minha cidade, eu tenho uma outra ao sul, se a galera se concentra no norte? Vamos ver o que tem mais para o norte, para você potencializar o deslocamento. Entenderam que assim, o tipo de estabelecimento que fica, os que mais ficam, qual que eles têm que investir e melhorar a hotelaria. Então dá pra... Cara, é muito legal porque a gente vê que consegue entregar muito propósito nas paradas, sabe? Resolve muita dor. Cara, resolve muita dor. Hoje a gente tá na dor de público, é isso que a gente quer fazer e faz muito sentido. Tá? Galera, por favor,
Acompanhe a gente nas redes sociais. Vou fazer meu merchan aqui já numa hora aqui. Pra galera não ficar cansada. Solta a voz. Solta a voz. Ó, galera, dia 12 de setembro, às 20 horas, a gente vai fazer 12 de setembro, próxima terça-feira. Então, vocês estão assistindo isso, é quarta, de alguns dias. Pinga lá no Instagram da Cura de Voice, Big Data, dentro do nosso perfil. Tem um link lá, a gente vai fazer um aulão. Estamos trazendo inclusive o Bruno Gabarra, que é um baita gestor de tráfego, treina gestor de tráfego para high ticket, como o gestor de tráfego pode cobrar high ticket, tudo bem legal, o projeto do Brunão. Vai estar lá dando um talk para a gente. A gente vai explicar como funciona a plataforma e, claro, né, vai ter uma oferta exclusiva. E a gente não vai ceder para todo mundo, porque nosso rolê foi assim. Quando a gente fez o nosso primeiro lançamento, a gente queria só 50 usuários. A gente não tem pressa de crescer. A gente quer crescer com qualidade, com sustentabilidade. Exato. Porque o importante para a gente é receber o feedback dos usuários. A gente abriu 50 cotas, fechamos as 50. Essa a gente está abrindo 100. A gente se preparou agora para ir um salto de 100. Vai ter só 100 cotas. É isso. Entrou, então a galera que chegar primeiro... Quem chega primeiro toma água, bebe água limpa. Né? E aí a gente fica uns 5, 6 meses com esses 100 usuários, a gente vai entender negócio por negócio. A gente faz mentoria com todo mundo. Pacheco, o que você está fazendo? O que você precisa de público? Olha, vamos achar aqui na plataforma. Se não achar, vamos para um personalizado. A gente faz uma mentoria para entender o negócio dos usuários para poder fazer performar. Objetivo, performar. Que em tese, o que eu estou fazendo de movimento? Criando a nossa comunidade, né, de usuários que tem uma ferramenta extremamente diferencial e competitiva para o business. Tá feito o pitch. Tá feito o pitch. Aproveitando a tua experiência, eu acho que é uma curiosidade minha. Manda lá, do Rafael e da audiência. A minha pergunta já vai vir daqui a pouquinho. Meu Deus. Tô aqui com a pergunta dos telespectadores. Pra galera que tá ouvindo a gente aí, Manda que lá. tem essa veia na veia empreendedora de uma ideia disruptiva e que está situado aqui na cidade. Perfeito. Qual é a sugestão que você daria do caminho que eles deveriam seguir? Como fosse a trilha do sucesso, que eles deveriam caminhar para poder validar e talvez chegar ali no estágio hoje do teu projeto. Cara, assim, ó, quando você tem... Como surgem ideias disruptivas, tá? Ideias disruptivas geralmente surgem em mercados que não existem ainda e tecnologia geralmente também não existe. O que eu digo assim, a tecnologia que não existe são combinações de tecnologia, né? Nada se inventa a roda. Numa ideia disruptiva, você tem algumas teses que funcionam o seguinte. Por exemplo, quando você vai numa área cinzenta da lei, pode ser uma ideia disruptiva. Vamos usar um exemplo, Uber. Uber, existia a tecnologia, existia o mercado e a tecnologia foi nova. Como que ele conseguiu criar uma inovação quase disruptiva? Ele foi na área cinzenta da lei que nunca dizia o seguinte, não existia uma lei que dizia que você, dono do seu automóvel, não poderia transportar alguém e cobrar. É isso. Quando você tem uma ideia muito disruptiva, você tem que entender o seguinte, você vai precisar, né, fazer o teste da prova de conceito. Então, primeiro passo, constrói pequeno. O famoso MVP. Cara, meu projeto pode atender, resolver a dor do Brasil, etc e tal, né, em resolver né, na hora da chuva, de você ter um secador, né, de ter uma roupa que seca só passando, desculpe, sei lá, ter um pano que passa e seca a roupa e passa a roupa em questão de segundos. Viajando aqui, tá, galera? Você imagina isso. É um produto digital, né, que consegue te deixar offline em todas as redes sociais e sem ninguém saber. Alguma coisa assim. O que você tem que fazer? Testar pequeno. Cara, testa, pô, eu vou fazer um teste então com o público só do champanhe. Pô, vou testar com um amigo. Vou testar com um amigo do amigo. Vou testar com a família. Por quê? Prova de conceito. Tem um acrônimo que eu aprendi com o pessoal da escola que chama AMEM. Quando eu falar AMEM, você fala AMEM, tá? Amém? Amém. 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 Mas o AMEM é assim, ó, haja, meça, execute e melhore. Amém? Amém. Amém. Então, quando você vai para o MVP, você vai lá, cara, botou ele para rodar, começa a medir ali, executa, faz um ajuste, executa de novo, melhora. E cria esse ciclo, tá? Não precisa criar aplicativo,
Não precisa gastar dinheiro com desenvolvimento. Tem um monte hoje de ferramentas de low code que cria, né, Verdade, os mockups ali para você fazer teste. Muito boa mesmo. Né? Não precisa, você pode fazer coisa com muita pouca grana. Hoje tem muita IA que consegue construir muita coisa. Então, assim, tem que estudar, tem que pesquisar, mas você pode testar com um negócio que a gente chama de MVP, que é o mágico de Oz. O que é MVP de mágico de Oz? Você, de repente, constrói a tua solução, né, como fosse uma landing page, um site ali, o cliente bate para querer se entrega aquele produto ou solução e, na verdade, você está fazendo tudo braçal. Não tem problema. O importante é ter teste. Primeiro ponto. Segundo ponto. Outra coisa muito importante é poder empacotar esse teu projeto, quando for executar, dentro da linha de raciocínio, né, de pitch. Que dor você resolve? O que é o produto diferencial? Qual é o teu modelo de negócio quanto monetização? Que tipo de parceiro você vai precisar para fornecer ser uma matéria-prima ou parceiro para escalar? Qual é o canal que você vai estar querendo se posicionar? Crie um nome que represente o propósito do negócio. Tem gente que cria uns nomes. O que você faz? Eu faço um rolê aqui de guia de turismo. Show. Como chama a tua empresa? Guias Leão. Cara, não fala nada. Né? Você tem que criar um nome que fique muito claro o propósito do teu negócio. Tipo, Mercado Livre. Fala tudo. Né? O que é o nome do projeto. Sim. Então, você tem que buscar um nome que fale o que você está entregando. Tá? Então, essas são as dicas rápidas, né, para você poder testar aí algumas ideias. Só preciso te dizer, disrupção, ideias disruptivas são doídas de botar no papel, mas depois que você acha o fit no negócio, mano, é unicórnio. Sabe que é unicórnio, né? Claro. Eu posso dar um presente para você? Pô, por favor. Presente é sempre uma bênção. Eu tive Seja espiritual ou físico. Eu tive uma ideia. Manda. Só que eu não consigo conectar o cara aqui. Agora. Qual? Quem? Eu ia puxar quem? Um cara que eu conheci no Líderes. Sério? Sim, mas eu... Ui, bati aqui no meio. Jeff Mellon, meu querido. Jeff Mellon. Beijo pra você. Ó. Sangue bom. Visionário. Escuta. Vê se faz sentido. Você tem um sistema que você consegue... Agora vamos caminhando pro encerramento aqui do negócio e vou deixar no ar aqui que ele vai ficar viajando agora aqui. Encerramento eu quero falar sobre o meu programa que vai pro canal off. Não, boa. Tem um programa que vai pro canal off. Não esquece a história pra finalizar, tem a história do... deixa do casamento, né? Casamento, Essa. Mas olha aqui. Você tem um sistema com base de georreferenciamento que a gente consegue entender o comportamento de dispositivos. Perfeito. Os dispositivos, eles vão de um ponto A para um ponto B. Esse ponto A e esse ponto B são bairros, localizações, né, que tem uma renda per capita. Sim. Né, que você consegue entender que público é esse. Perfeito. Né? Então, a partir do momento você sabe que esse ID ele tem uma grana. Sim, tese sim, claro. Você consegue estimar isso aí. Perfeito. E se você conseguisse encontrar uma empresa, por exemplo, de outdoors digitais? Outdoor digital. Exato. Tá. Painel de LED. Painel de LED. Exato. Painel de LED no mundo físico. No mundo físico. Tá bom. Mundo físico. E você conseguir fazer com que a entrega desse painel digital tenha um impacto maior do que tem hoje. Certo. Potencializar a mídia OH. Exato. Tá bom? Qual que é a viabilidade de botar um negócio desse de pé? Cara, bastante. E a gente testou, tá? A gente forneceu... Olha, a gente fez pitch para as empresas de OH. A gente mapeou os principais veículos de outdoor do Brasil. E a proposta para eles foi o seguinte. Cara, sabe a campanha que você vai rodar na esquina tal? Ideia boa porque já viu, ela já rolou mesmo. Sabe a campanha que você vai botar na esquina tal? Vamos fazer um raio em torno do outdoor, sei lá, de 500, 600 metros, que a probabilidade dessas pessoas passarem ali e receber o impacto é maior. Vamos extrair esses IDs desse raio e você rodar a mesma campanha no digital, como fosse um retarget. Então o cara vê o outdoor no mundo físico e você sabe que esse cara passou pela região e faz a campanha no digital, na conta do cliente, claro, como um retarget. Então você está impactando o cara 2 vezes. Não, mas é que eu entendi. A gente foi nessa visão. Mas a visão que eu quero trazer é o seguinte: é melhorar o resultado
da mídia offline. Então, Tipo, a mídia, tipo, a ideia seria o quê? O painel de LED, o painel de LED, ele vai entregar o conteúdo dependendo... Ele entrega o conteúdo que depende da pessoa que está passando ali. Então, assim, vai fazer uma análise de quem passa ali. Então, Tem mas que ser tempo real daí, né? Não, é que assim, ó, eu não consigo dar... De novo, como é um dado anônimo, eu não consigo dizer... Né, é o dado real. Eu não consigo dizer que aquele ID naquele momento está passando ali. É que o dado é real. Tá? Ou, de repente, historicamente, eu tenho um lote de IDs que frequentemente passam pela região. Vamos supor. Você tem, né? Frequentemente, sim. Você pegar, sei lá, o cruzamento ali perto da rodoviária, ali perto do mercado municipal, ali, sei lá, pô, tem 40% do público curitibano em algum momento passa ali. E ali tinha um painel até de LED legal ali. Nem sei se tem mais. Legal. Tem lá, não sei se tem mais, enfim. Mas tinha um painel de LED lá. Então, vamos supor, 40% do público passa ali, eu consigo descobrir esses IDs? Consigo. Mas como que esse cara vai mostrar para esse cara? Só na rede social ele vai comentar, entendeu? Só na rede social. A mágica da solução que a gente criou é justamente isso. Ao mesmo tempo que a gente tem um puta potencial de negócio na mão por um dado anônimo, eu também tenho uma baita fragilidade. Porque assim, eu não consigo chegar nesse público que a gente mapeou se não for por campanha de ads. Não consigo. Porque a mágica acontece dentro dos algoritmos das redes, entendeu? Entendi. Mas dá para fazer o retarget dentro das redes sociais. Que legal. Que daí na rede social você faz a correlação do dado Claro, com a conta. O cara tá com uma campanha, sei lá, né, das sopas Zequinha. Daí ele vai rodar a campanha de anúncio das sopas Zequinhas para aqueles IDs que passam sempre naquele outdoor ou naquela área que ele está querendo atingir. Entendeu? De novo, né? Por um lado tem a fragilidade, mas por outro lado tem toda a inovação do valor de você poder segmentar muito forte. Precisão de 1 metro por 1 metro, Rafa, a gente chega. Vai descobrir um ID, né? No dia dos namorados você descobre 2. Exato. Nossa, que legal, cara. Não, muito massa. Então, agora eu... A quinta série às vezes baixa, não tem como, né? Pô, desculpa aí, pessoal. A gente brinca, mas não tem. Não, com certeza. É tipo, camarão que dorme não dá leva, né, cara? Jacaré que dorme vira bolsa. Vira bolsa, velho. Vira bolsa. Pô, não tem como, não. Cara, mas agora... Vamos seguir. Vamos. Cara, E agora eu quero saber. Tem. O que tá rolando? Depende aonde. Conta, pode soltar. Pô, estamos com o lançamento dia 12 de setembro da Crowd Voice aí, até é a mina do tráfico que tá fazendo pra gente lá, a Ju, junto com o Luiz, da Comand, uma galera que participa lá com o Pedro Sobral do Subiro e tal. Aí eu tô lançando meu 3º livro agora, fotográfico, o Xingu foi meu 2º livro, que foi essa primeira remada que eu fiz de caiaque. E agora eu tô indo pro meu 3º, que o projeto chama Travessia do Bem. Então, travessiadobem.com.br, eu tenho no Instagram também. Vai ficar, pessoal, na descrição. Você que não se inscreveu no canal Averal Podcast. Agora é a oportunidade. Se inscreva no canal, ativa Dá o um sininho. cliquinho, Aí você vai poder daqui a pouquinho dar uma roladinha, vai estar na descrição do vídeo aqui, ó. Pode soltar então? Travessiadobem.com.br ou Instagram, @travessiadobem. Legal. Esse projeto... Como que a gente tá de tempo aí, gente? Porque a gente tem história, hein, moçada? Vai ter que quebrar em dois. Mas jogo rápido, assim. No meio da pandemia, cara, minha sensação era que o mal ia vencer o bem. Eu tinha isso claro. E numa noite de insônia, de empreendedor, todo empreendedor tem insônia, fique tranquilo. Assistindo o National Geographic, um programa super legal, um documentário sobre o Rio Okavango. Uma galera levou 4 meses descendo o Rio Okavango. Ali me veio um insight, cara, precisava desenvolver um projeto para despertar a coragem das pessoas, despertar o bem. O projeto Xingu me levou para o painel digital, me levou para uns talks de palestra muito legal. Falei assim, cara, temos que despertar coragem nas pessoas. E veio uma frase do Martin Luther King na minha mente, que ele falava o seguinte: precisamos construir represas de coragem para conter a correnteza de medo. E aí com essa frase, né, de represa de coragem e a correnteza do medo, eu falei assim, cara, vou remar o 2º maior rio brasileiro. Porque o primeiro onde é o Amazonas não dá, né, cara? É complexo, né? Pô, não é assim, vou fazer uma expedição no Rio Amazonas. E aí eu imaginei que o 2º maior rio brasileiro fosse algum rio do lado do Nordeste, Tapajós, que é muito legal, São Francisco, tem grandes rios aí pelo Brasil. E pasmem, é o Rio Paraná, cara.
O Rio Paraná, na divisa de São Paulo, Minas e Mato Grosso, corre até o Rio da Plata, lá no Uruguai, 4.400 e poucos quilômetros, mas ele corre dentro do território brasileiro 830 quilômetros, vai até Foz do Iguaçu. E ele tem a maior usina, não é mais do mundo, mas a Itaipu, né, uma baita referência de hidrelétrica, e as outras 3 usinas, representa quase 50% da matriz energética brasileira. Aqui do sul, praticamente, é a principal, É do sul-sudeste. só por ela. A bacia do Rio Paraná, né, toda a bacia, impacta mais 60 milhões de brasileiros. Então é um rio que tem uma alta relevância para o Brasil e você não vê falar, cara. Não tem estudo, não tem nada. É muito pouco. E eu falei assim, cara, vou atravessar o Rio Paraná de caiaque. E aí, velho, entre a ideia de novo e a execução, foram um pouco 6 meses. E eu organizo as expedições a cada 3 anos agora, que é a minha época de tirar férias. Então, como que eu faço com minhas férias? Eu transformo em projeto e não monetizo. Meu livro sempre é distribuição gratuita, o documentário sempre é distribuição gratuita, mas eu faço um projeto de captar patrocinadores, monto um mini business ali. E esse tá? projeto você pega daí, tipo, vai pra ali, Rouanet... Para fabricação, para fazer livro fotográfico, e o DOC, sim, supra as leis de incentivo fiscal, que sim, são bons, né? É importante para a cultura. No governo anterior, sem citar nomes, ele fez uma regra que, no meu ponto de vista, era muito mais inteligente, porque ele vetou que, né, profissionais da agricultura que já estão estabelecidos no mercado acessassem a lei de incentivo, para deixar a lei de incentivo para os pequenos que precisam de mais Justamente recursos. é o objetivo, Que fomentar é fomentar o pequeno e o médio. Fomentar. Né? A regra mudou, tudo bem, não estou aqui para questionar, né? Mas o pequeno e médio, porque quando você bate numa grande empresa para Mas e se eu pedir quiser, incentivo fiscal... E se eu quiser aprender mais, como é que faz pra tirar... utilizar, tipo, escrever... Cara, a gente pode projetos, marcar um podcast só para isso, para explicar o rolê. É muito fácil. Assim, é chato como todo edital público, né? Igual captar recurso para Mas então você inovação. que tá querendo Dá- captar recurso com a Lei Rouanet, Dá para... manda mensagem que pode. Pô, a gente pode ajudar nessa jornada. Tem algumas empresas muito boas que fazem isso também, que eu conectei com algumas, claro, é o que gerencia hoje os meus projetos. Né? Mas aí, o que a gente fez? Né? No meio da pandemia, eu consegui conectar 8 pessoas que não se conheciam. Só pelo propósito do projeto. Histórias diferentes com o mesmo... Cara, aí eu consegui trazer um profissional fotógrafo, que é o Fábio Quirelli, o cara que já fotografou para National Geographic, para Disney. Ele inclusive vai fazer aquele programa da Disney sobre a Patagônia, vai ser um documentário animal sobre a Patagônia pela Disney e tal. É um cara assim, né, da fotografia de aventura, de esportes, o outdoor. Conectou. Trouxe o Michel Coelho, que é um cara que fez aquele programa na Multishow, Que Mundo é Esse? Que ele vai para os ambientes de guerra. Ele juntou com 3 amigos e foi acompanhar a expulsão do Estado Islâmico lá de Mossul. Tem até um filme na Netflix. Não é dele, mas tem um filme que mostra a expulsão. Ele foi lá filmar, cara. Ele já foi para umas 5, 6 zonas de guerra. Foi para a Síria. Ele e 2 amigos. Ele criou esse programa. Tá? Que Mundo é Esse? Ele tem um outro programa que chama Não Conta Lá em Casa, que ele só vai para país fechado. Esse cara, o Michel Coelho, conectou com o projeto. Eu não conhecia. E eu, na entrevista com ele, que fui fazer entrevista com a moçada. Pô, Michel, que legal, cara, que bom. E como é que você encontrou esses caras assim? Cara, é aquela coisa do 8 passos. Puta, Rafael, precisa de um cara que tira foto que gosta de aventura. Puta, fala lá com o Pacheco. Pô, Pacheco, tem um cara que você dá, ó, tô com um projeto assim assado. Você topa aí, pô, tô sem agenda, mas eu conheço um outro cara. Entendeu? Legal. E aí foi conectando assim. E aí com o Michel foi engraçado, velho, porque eu não buguei o cara, não fiz nada, né? Fui pra reunião, né, de coração puro. Né? E aí, Michel, o que você já fez de filmagem? Cara, eu já fiz, ó, sabe que mundo é esse? Eu sei, velho, é meu. Eu, caralho, Michel. Porra, sabe aquele programa do Base Jump no canal Off? Sei, é meu. Assim, pô, Michel, não tenho nem grana pra te levar, cara, só o seguro do teu equipamento já é o custo da minha expedição. Ele falou assim, fica tranquilo. Ele virou para mim, será que eu posso ofertar pro off, ver se o off topa puxar? Eu, claro, né, mano? Pô, certeza. Fechamos o canal off. Você mirou a estrela e acertou a lua, o sol Em e... dezembro vai ter um documentário de 1 hora da Travessia do Bem, lá o canal off. Que legal, cara. E aí consegui executar, cara. E aí eu passei... E eu cravei uma data. Outra coisa importante, crave em data nos projetos para fazer entrega.
E eu cravei uma data. Eu queria sair no dia 22 de setembro, que é o início da primavera. Por quê? A primavera é o renascer da vida. A gente estava saindo do mundo Covid, cara, as pessoas ainda muito assustadas. E você precisa renovar a fé das pessoas. Né? E aí, cara, remei 830 quilômetros. Nossa, cara. Massa demais. 30 dias desconectado, acampando pra caramba, uma jornada linda. Né? Teve confusão no meio da expedição, porque, cara, 8 pessoas que não se conhecem, 30 dias convivendo, remando Cultura 8 a 10 diferente. horas, 8 a 10 horas por dia. Tem dia que você está estressado, que você está cansado, sim. Expedição azeda de vez em quando. Né? Mas você, como liderança, idealizador, você vai manejando. Então, o que eu faço? Eu gosto muito da gestão libertária. A gestão libertária, ela prima pelo empoderamento das pessoas. E qual é a tese dela? Que tem momentos que tem um projeto, cara, por mais que eu sou o CEO, é o Pacheco que nesse instante do projeto é o CEO. Porque o skill dele está melhor para aquele assunto. Né? Então, a expedição, eu fiz muito esse rolê de deixar muito natural a transição de liderança em determinados momentos. Né? E naquele decisivo, é claro, eu como liderizador e coordenador entrava em determinado, não, vai ser por aqui. Qual que é o meu papel em expedição sempre? O mapeamento. Toda a navegação, estratégia logística de mapeamento da expedição, da remada, sou eu que faço. Essa é a minha paixão. Eu perco dias e semanas planejando qual é a etapa que vai parar, quais são os dados geolocalizados que a gente vai, quanto tempo vai remar, que tipo de ambiente a gente vai ter que acampar, o que vai precisar naquele acampamento. Toda essa parte é onde eu me divirto, é onde relaxa minha mente. É complexo, mas é o meu hobby, essa parada. Fizemos. Levei meu filho na época que estava com 16 anos, o Thiago. Nossa. E que estava no momento já quase 2 anos só em aula, né, de AD, cara, desconectado. Conexão assim. com o filho deve ser maravilhoso. Levei o cara, eu falei assim, você vai com o pai pra expedição. Não quero, não, tu vai. Ou vai, ou Ou vai. Tu vai como o Zequinha. Sabe o que é o Zequinha? Você é aquele cara que fica sentadinho no jipe lá chacoalhando e o jipe atola, é o primeiro a pular pra desatolar. Tu vai. Tu vai junto com a equipe de veleiro para dar apoio. Os caras pediram, você vai fazer. Tem que descarregar veleiro? É tu que vai descarregar. Se o veleiro chegar primeiro no acampamento, quem vai montar o acampamento vai ser tu. Tu vai armar acampamento, tu vai trabalhar. Mas o projeto, quando eu crio o projeto dentro do incentivo, ele remunera todo mundo. Eu faço 2 coisas sempre quando eu levo as pessoas à minha expedição. Primeiro, a pessoa só entra com o corpo. E a câmera fotográfica, só com a função dela. O resto, equipamento, diária, alimentação, o salário pelo trabalho, tudo sai dentro do projeto. Aí sai dentro do projeto de incentivo. E quanto que custa um projeto desse aí? Cara, nesse eu já tá batendo meio milhão. Meio. Para arrancar, para fazer a execução, 150. Ah, mas Foi do que projeto. também só tem profissional de Só que, calibre. assim, o 150 foi para produzir ele, para rodar. Para a gente entrar no Rio, fazer ele acontecer. E aí eu queria agradecer até, a gente teve a força de 2 empresas muito legais da região do Rio Paraná, que é a BTJ Aqua, que é uma fazenda de tilápia, e a Tilabrais, que também é outra fazenda de tilápia. Eles aportarem dinheiro bom, que a gente chama, ou seja, dinheiro na conta, para a gente poder executar o projeto. Então, muito ponto firme. Para quem não sabe, a Lei Rouanet, você consegue o projeto, né? Você homologou o teu projeto, Dentro da e com lei. esse projeto na mão, ele pode pegar o recurso da empresa. Né? Vai para empresas... Uma parte do imposto, porque acontece, a empresa ela tem ali um resultado vindo da operação dela. Perfeito. E daquele resultado ali, ela deve, então, recolher um imposto ao cofre público. Sim. Isso. Só que ao invés dela recolher direto ao cofre público, aos cofres do governo, ela justifica que ela está recolhendo uma proporção apenas menor, porque ela falou, olha, a diferença eu estou dando aqui para o Figueiredo. A tese é bem assim, ó, você vai pagar o teu imposto de renda, certo? Aí aqui que a lei mais ou menos diz assim, você paga 95% do imposto de renda, os 5% desse imposto você pode direcionar para um projeto de cultura. Então tem empresa que esse 5% do imposto de pessoa jurídica é de 20 milhões de reais. Justamente porque a gente está falando de empresas que são... Também? Não, mas pessoa física... Não, pessoa física pode também. Pode. Mas é que assim... Pessoa física pode. Por que eu leio É que depende do enquadramento. Tem alguns enquadramentos para pessoa física. A lei Rouanet é significativa porque geralmente empresas que são concedidas essa situação de doar
São regimes tributários que E você lucro real. recolhe muito imposto, que é o lucro real. Ah. E aí, para uma empresa chegar a optar pelo lucro real, ou é porque a empresa está faturando muito, ou é porque a margem de lucro dela é significativa. Então, E aí vai. essas opções. Mas é um mecanismo muito legal, assim, né? Então, Não, assim, é fantástico. É incrível. Para acontecer o projeto, geralmente tem que ser um patrocínio direto, né? Porque não dá tempo. Porque para subir o processo na lei do Rouanet, aprovar, ele leva às vezes um ano. E às vezes esses meus projetos de expedição pinta assim do... Opa, tive um clique aqui, se o universo conspirar, vamos movimentar. Se o universo conspirar, vai acontecer. Se não conspirar, vai para frente. Aí você vai meio que paralelo, assim, ó, dei entrada, me dá o dinheiro. Não, assim, a gente fala assim, cara, o projeto vai... O que eu sempre entrego? Livro fotográfico e documentário. Os dois gratuitos. Eu nunca vendo meus projetos. Mas lógico, as empresas que patrocinam têm a cota de livro para distribuir, a gente vai... Os entregáveis, né? Faço palestra... você quer que faça palestra na empresa ou nas escolas da região? Quero nas escolas, na região. Então a gente vai acordando com os patrocinadores o que eles querem de impacto do projeto. Não, e é a objetivo. cerne Não, claro, do porque, objetivo. cara... Porque, que nem você falou, se perguntassem em escolas públicas aqui qual era a significância do Rio Paraná. Não, para cá nenhuma. Agora, para lá, que tem várias... São 28 cidades que o rio corta, tem mais de 14 unidades de conservação, são 4 grandes represas que você passa ao longo do rio. Então, e ali para a região, ele é emblemático, ele é importante, é área de lazer, tem sustentabilidade econômica dentro do rio ali. Mas ainda assim é um perímetro pequeno perto da relevância. Claro, é muito assim, cara, eu fui pesquisar sobre o Paraná, quase não tem material. Uhum. É muito pouco. Então, foi outra felicidade, a travessia do bem por esse ponto, sabe? E aí agora está sendo um livro fotográfico, está sendo agora em setembro. Depois vou trazer até para um exemplar aí para vocês verem. Dedicatório bonito. Ficou lindo, que modéstia à parte ficou um nojo. Que legal, cara. Que massa. Não repare no texto que é o texto desse careca que é autoral, mas ficou bem legal. O doc sai agora em dezembro e aí estamos nesse momento agora da travessia. Tá? Legal. Aí tem o lançamento da Code Voice, tem a travessia acontecendo, estamos mudando de casa ali, porque estamos mudando para um apartamentinho. Graças a Deus as coisas vão andando um pouquinho melhor, aí você começa a dar um passeio um pouquinho melhor e tal. Casamento 26 anos está filé. Vamos aproveitar o gancho agora. Rapidinho de saideira. Aproveitar o gancho. Saideira. Porque Saideira. vai lá. Fala. Contextualiza. Saideira. Vai lá. A gente se conheceu lá no evento e aí começamos. Primeiro, tivemos ali a oportunidade dos 30 segundos para falar do pitch. Não, peraí. O seguinte. Eu vou pegar e mandar no grupo de network que a gente tá montando. Tá. Ó lá. Manda lá. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar aqui. Tá. Vamos fazer um vídeo aqui. Salve, salve, meus queridos. Tô aqui com Anderson Pacheco, que tava comigo lá no evento também. Fala, rapaziada. Ó, Marcelo a gente vai Figueiredo, contar agora uma história, né, que o Marcelo Figueiredo, que tava lá no Líderes Brasil Experience. Conta, Pacheco, o que aconteceu? Eu não vou tirar o sabor, Tá bom. vou só Claro. dar um panorama aqui da situação. Deixa eu passar Então, pro pessoal ter um gostinho do que vai vir. E assim, pra vocês verem assim, ó, a importância do movimento, de fazer acontecer. Não dá pra ficar parado. Então, mexa esse bumbum que você tem aí, faz acontecer. Solta a voz, meu querido. Vamos lá. Então, assim, qual é a estratégia de você buscar soluções para aquilo que são importantes no teu rolê de vida? Tá, Então, o enquadramento tá bom aí ou não? tá bom, tá bom. Pô, vou jogar um pouquinho mais pra cá aqui, ó. Jogar pra cá aqui, aí. Aí. Então é o seguinte, moçada, o que aconteceu? Eu recém-casado com a Carol, né, ela na faixa 17, 18, eu já com 24, já morava sozinho, já estava um pouco mais esperto no rolê, assim, né? E praticamente com um ano e pouco de casamento, tinha muita gente, a gente começou a ter dificuldade de comunicação. A gente, né, a gente como homens tem mais dificuldade de falar dos sentimentos, o que está te incomodando, ou quando você fala, ou você ou você não fala certo, e a mulher absorve com uma certa grosseria da tua parte, ou você não fala. E entra um negócio que a gente chama de guerra surda. Às vezes no relacionamento você entra numa guerra surda. Você sabe que tá ruim, mas ninguém fala. E isso estava acontecendo por um ano e pouco de casamento. E aí eu falei assim, preciso achar uma maneira de quebrar essa guerra surda. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a escrever cartinha para ela. Cartinha mesmo, escrevi. Só que em terceira pessoa. Então eu falei assim, ó, tem um amigo que namora uma amiga, que tá passando uma situação assim, assim, assada, papai, etc. E tal, e mandava. Saía para trabalhar, deixava a cartinha para ela lá.
Eu chegava, tinha uma cartinha dela. Ela, eu tenho uma amiga que namora um amigo, assim, assado. E a gente trocou cartas durante meses, assim, cara. Das situações que incomodavam a gente foi trocando carta. E o que foi legal? A gente foi abrindo um canal de comunicação. Quando a gente sentou para conversar, a gente ainda conversava sobre os amigos. E dava risada. A gente falava do amigo, a gente falava da gente. Nesse amigo, né, a gente tava falando da gente. Até a gente conseguir falar um com o outro. A gente fala, pô, Carol, isso aqui tá me incomodando. Ela fala assim, amor, isso aqui tá me incomodando. E assim por diante, a gente abriu o canal. Então, qual foi o desafio? Abrir um canal de comunicação com aquilo que era importante naquele momento. Bem, quando a gente começou a conversar, eu comecei a perceber muito claramente, né, que é aquela coisa de marqueteiro, né, cara? Você vai enquadrando o conteúdo de acordo com o funil ali. Ai, meu Deus! Aí eu comecei a perceber que o meu relacionamento com a Carol, ele tinha 3 mundos, né? Então tinha um mundo pai e mãe, o Cauê estava recém-nascido ali, né? Que é o rolê do amor, da educação, os compromissos de pai e mãe, assim por diante. O de marido e esposa, que é o prático, né? A grana que entra, pagamento, tal, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. E o homem e mulher, né? Que é, na real, é onde tudo começa. As coisas estragam porque os outros mundos acabam contaminando. E aí, quando começava alguma discussão, eu falei assim, a gente está falando do mundo pai e mãe, marido e esposa ou de homem e mulher? Porque daí o enquadramento da conversa, de contexto, começava a ficar muito mais claro. Cara, isso resolveu o nosso rolê. Isso foi criando um ambiente de confiança entre eu e ela. A gente foi construindo, assim, a gente sempre gostou de conversar muito. A gente conversa até hoje. 26 anos de casado, tem dias que eu chego em casa, sexta-feira quebrado, eu chego, abro uma cervejinha, ou ela já está tomando uma cervejinha, bota um petisco, a gente senta para contar como foi a semana. Quando a gente vê, foi até as 4 da manhã. E na boa, a gente tomba às vezes umas 2 caixas, velho, ela. Só eu e ela conversando. E você conversa de tudo. Filho, trabalho, família, filosofia, ela é da área da saúde mental, né, as viagens, o que eu quero, nossos sonhos, então vai de tudo. Acontece 2 coisas. Ou dorme de bunda, porque pode dar errado. O tiro sai pela jogada. Não dá errado, né? Porque às vezes entra aqueles baús, né? Porque tem baús, né, cara? Tem. Ela fala de um ex-namorado dela, que quando ela tava começando a namorar comigo, eu tenho ciúmes, não gosto. Não gosto, fica incomodado. Eu falo alguma coisa meio lá de trás, ela não gosta, incomodada. A gente brinca que são nossos baús que não é pra mexer. Assim, tá resolvido? Não tá resolvido. Você vai ter ciúmes de eterno. Ou dorme no amor, né, cara? Aí é bonito. Então, assim, pessoal, uma dica para vocês que estão no relacionamento ou parecido, de entender esses contextos, que acho que pode fazer toda a diferença. A coisa mais importante no relacionamento com a pessoa que você quer ficar, que você ama, é a comunicação clara, transparente e num ambiente de confiança. Fechou? Top. Que história. Gente, que figura que tá aqui com a gente. Gratidão. Imagina, cara, Esse momento porra, especial. vocês aí pelo tempasso. Marcelo, você passou aqui uma ferramenta sensacional. Pega, pessoal. Pega leva a pra visão, casa de vocês. Pega a visão. Vocês que estão assistindo com a gente aqui, o Canaveral Podcast Business. Então, esse episódio vai estar disponível pra vocês quarta-feira, às 20 horas. E manda um beijo pra galera. Falou, rapaziada, tamo junto no Flow e tenha certeza que para aqueles que vão mudar o mundo, são os que têm a coragem de criar o primeiro movimento. Então, dê o primeiro passo. Deu o primeiro passo. Falou, galera, deu o primeiro passo. Ei, falou pro celular que vai ter que falar pra câmera agora de novo lá. Olha na bolota da câmera. Olha na bolota da câmera e manda um beijo, pessoal. Falou, rapaziada, ó. Brigadíssimo aí pela presença. Desculpa aí pelo conteúdo intenso. Espero que goste, mas como a gente falou lá, cara, pra quem quer criar um movimento diferente na sua vida, dê o primeiro passo. Que o resto, o universo conspira. Cara, que história, que pessoa incrível. Faça diferente. Sério, pô, obrigado. Tamo pra ter junto. resultado Velho. diferente. Um brinde. Pô, um brinde. Ah, vou botar água aqui, senão não vai ter. Não bota água. Não, tem que botar água. O meu tem aqui, o meu tem ainda. Não, eu não gosto. Se eu tiver um golinho aqui, cara, não rola. Vai prejudicar sexta-feira. Não, vai prejudicar sexta-feira. Vai prejudicar, ó. Um brinde. Ó, o Canaveral Podcast. O Canaveral Podcast. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Parabéns. Até mais. Tchau, tchau. Beijo no coração.